Agora... O Imperiur também não faz tanta falta. Não faz aquela diferença, não. Vai ser o primeiro grande teste para o Flamengo do Renato? Não, o Flamengo enfrentou bons times, né? O Flamengo enfrentou o São Paulo, por exemplo, que é um bom time, embora não viva um grande momento na temporada. O São Paulo é um time de muito altos e baixos, né? Mas o Flamengo enfrentou um belo time que é o São Paulo. Teve dificuldades durante o jogo, mas conseguiu sofrer menos, né? Ter menos danos durante o período de dificuldade e atropelou a hora que teve que atropelar. O Flamengo enfrentou o Defensa e Justiça, que não é um time de grandes proporções, mas é um time que ganhou do Palmeiras. Ganhou do Palmeiras na Recopa, ganhou do Palmeiras na fase de grupos da Conmebol Libertadores. Então o Flamengo teve adversários dos mais diferentes tipos e passou bem pela enorme maioria deles, né? Então eu acho que a diferença entre os dois é essa no momento. O Flamengo está caminhando para frente, o Flamengo vive evolução. É um jogo que não é perfeito, que tem problemas, permite uma trocação exagerada que contra adversários mais qualificados pode gerar danos ao time do Flamengo, mas o Flamengo está crescendo com o Renato. E o Palmeiras do Abel é um time muito difícil da gente falar se o time está crescendo ou se o time está vindo para trás, né? Porque é um time plenamente capaz de, em jogos de Libertadores, atuar num nível de concentração altíssimo, de jogar com a faca nos dentes, muito organizado, permitir muito pouco, isso é muito fatal na sua proposta, e em jogos de Campeonato Brasileiro começar meio desligado, toma um gol bobo, depois para buscar, já não é a característica desse time. Então o Palmeiras, ele não é um time linear na sua performance, oscila também. O Flamengo tem sido um pouco mais linear. Volta o Rodrigo Caio? Provavelmente. Volta como? Em que condições, né? Do time que a gente viu, outra mudança importante é o Arão, que deixa de ser zagueiro para ser de volta ao meio-campista. Eu confio mais no Flamengo do Renato do que do Palmeiras do Abel, mas é um jogo muito imprevisível, certamente muito tático, com times muito diferentes também. Olha, quem tem um horizonte ali com o céu bem azulzinho lá na frente é o Corinthians. Pelo menos esse é o que está esperando o torcedor. Depois do empate com o Juventude em 1-1, abre nem por um trem, como diria lá em Belo Horizonte, né, Zupac? Zupac, vamos falar então sobre primeiro o caso do Grêmio. O Grêmio joga com o Flamengo, então, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. E na Copa do Brasil, que é um mata-mata, a primeira partida não teve torcida. E agora, o que é que vai acontecer e o que diz a CBF? O que diz a CBF é que o regulamento tem que ser cumprido. E o regulamento da CBF diz, isso foi informado e divulgado no último dia 16 de agosto, um protocolo de recomendação de volta do público aos estádios, de que em torneios de mata-mata, só vai poder ter público no estádio se as duas equipes puderem. Se o time A não puder, e esse é o texto, né? Se o time A não puder ter público e o time B puder ter público devido às suas regulamentações municipais ou estaduais, e os dois times se encontrarem, os dois jogos serão sem torcida, porque um dos jogos não terá a presença de público. E isso me parece muito razoável, né? Porque isso é uma vantagem que o Flamengo não precisa ter, no caso. Ah, mas o Atlético Mineiro contra o River Plate teve, porque na Libertadores o River jogou sem, o Galo jogou com, mas a Conmebol abriu essa condição. A Conmebol deixou a decisão a critério dos países, dos estados, das cidades. Foi o mais justo? Não, não foi o mais justo, mas foi dentro do regulamento. A Copa do Brasil diz o contrário, diz que não pode. E o Flamengo quer mudar o regulamento divulgado no dia 16 de agosto, porque ele não concorda com a regra. Isso não me faz muito sentido. E quando a gente olha para o Campeonato Brasileiro, a gente tem 18 clubes pensando uma coisa, o Flamengo pensando outra coisa, e o Atlético Mineiro, que também tem que ser citado, com um pé em cada canoa, né? Porque o Galo tem a mesma liminar que o Flamengo tem, o Cruzeiro também tem, estamos falando de Série A. O Galo tem a mesma liminar que o Flamengo tem, mas o Galo percebeu que a maioria pensa o contrário. Então o Galo, nesse momento, vai com a maioria. O Galo não vai assinar o pedido de reversão de liminar que os 18 clubes assinaram, porque ele não vai assinar algo contra uma liminar que ele mesmo conseguiu, né? Então ele está ali meio ensaboado. O Galo está com um pé em cada canoa. Se possível, se o Flamengo puder, eu vou também. Se ninguém quer, eu não quero também. É o famoso isentão, a postura atual do Atlético Mineiro. Mas falando sobre o Flamengo, me incomoda essa ideia, essa vontade de sempre mudar o que está combinado dentro do seu próprio interesse, né? A gente viu dirigentes do Flamengo e torcedores falando, mas quando o Flamengo teve 5 convocados para a seleção e entrou com uma liminar no tribunal
Nacional para paralisar o campeonato, não teve isonomia. Mas o Flamengo não pediu para paralisar o campeonato porque ele não concorda com convocações em data FIFA. Ele pediu porque ele teve 5 jogadores convocados. Então, quando afeta ele tenta mudar a regra que tiver que ser. E isso não concordo. Faz muito mais sentido para mim pensar numa volta para todos do que numa volta para um em detrimento ao outro. Acho que todo mundo se ferrou junto, todo mundo tem que voltar a ter a sua bilheteria em diferentes escalas, junto também. Para mim isso é muito razoável, é muito nítido. Bom, tomara que os números da pandemia continuem a cair no Brasil, caiam mais, e aí o futebol pode voltar em outubro, se as autoridades locais permitirem. De todos, né? De todos os Porque para São Paulo está para novembro. Na reunião de hoje, isso é uma informação que eu li no Portal UOL, que tem que ser dado. O Bahia, o Guilherme Belintani, o presidente do Bahia, teria sugerido que, olha, se na próxima reunião 80% dos clubes tiverem permissão para ter torcida, vamos levar adiante. Mas ele percebeu que não teve ressonância e ele recuou. E a ideia e esse pedido foi levantado pelo esporte, olha, vamos voltar a se reunir em 28 de setembro para ver como é que está o cenário para outubro. Se todos puderem, voltemos em outubro. Se todos não puderem, voltaremos quando todos puderem. Isso para mim faz muito sentido. A questão é assim, os clubes vão se reúnem, então tem 19 lá, só o Flamengo não vai. Olá, torcedor do Mengão, tudo bem com vocês? Olha só, Diego Ribas, um dos líderes do elenco do Flamengo, pede aí a contratação de Davi Luiz, esse medalhão famoso no mundo da bola, que está prestes a assinar com o Fla. Agora, além do pedido da torcida, também tem um reforço do pedido de Diego Ribas, considerado um dos líderes deste elenco. Se inscreva no nosso canal e deixe seu like. Em breve traremos mais notícias sobre essa contratação.